Beleza, galera? Então, olha lá. Equação de segundo grau, que define uma equação é o sinal de igual. Se aparecer esse sinalzinho de igual, quer dizer que é uma equação, então ela vai me dar uma resposta. Equação de segundo grau, que define uma equação de segundo grau. O expoente da minha incógnita é 2, então ela é uma equação de segundo grau. Automaticamente ela vai ter duas respostas. Eu tenho aqui com vocês uma equação completa. Então, ó, isso aqui você já tem anotado no seu caderno. Lembra? X elevado ao quadrado menos 5x mais 6 é igual a zero. Qual que seria o meu termo A? O meu termo A é sempre o que acompanha a letra elevada ao quadrado. O meu termo B acompanha a letra elevada ao expoente 1, que não aparece. E o meu termo C vai ser sempre o meu número que estiver sozinho dentro da equação. Nesse caso, na equação completa, eu teria que o A equivale a 1, porque se não tem nenhum número na frente é 1. O meu B equivale a menos 5 e o meu C equivale a 6. Mas as equações completas a gente vai trabalhar daqui a pouquinho. Vamos lá para as incompletas, então. Eu tenho dois tipos de equações incompletas. Eu tenho a incompleta com A e C, que é a mais tranquila, porque a forma de resolução é você sempre separar letra com letra e número com número, trocou o lado, inverteu o sinal. Então vamos resolver aqui, vai ficar assim, 2x ao quadrado, ele já está na posição correta, que é igual a 50, né? Menos 50 vai passar para o lado de lá, menos 150 vai passar para lá, mais 150. Então vai ficar para mim 2x ao quadrado, que é igual a 50 mais 150, 200. Então eu tenho que esse x ao quadrado, ele é igual a 200 dividido por 2. 2 está multiplicando, o inverso é dividir, ele vai sair dividindo. Então vai ficar para mim lá, x ao quadrado é igual a 200 dividido por 2, 100. X é igual, o inverso da potência é a raiz, então a raiz quadrada de 100. Também a gente já viu, já expliquei bastante isso aqui nas aulas, qual que é a raiz de 100? Pode ser tanto mais quanto menos 10. Então, se a minha equação é uma equação de segundo grau, ela precisa sempre de duas respostas. Quando for uma equação com A e C, as minhas respostas sempre vão ser iguais, invertendo o sinal aqui, que vai ser o oposto. Mais um exemplo aqui para vocês. Eu teria isso aqui, ó, 3x ao quadrado, que é igual, mais 45 passa para lá, menos 45. Então, ficaria para mim, x ao quadrado é igual a menos 45 dividido por 3. X ao quadrado é igual a menos 45 dividido por 3, divisão, tem joguinho de sinal. Menos do 45 com mais do 3 ficaria menos 15. Então, eu teria aqui que o meu x é igual a raiz, inverso da potência raiz, de menos 15. E aí esse tipo de equação não é só para A e C. Qualquer equação onde você tenha uma raiz quadrada ou de um expoente par de número negativo, isso aqui não existe dentro dos números reais. Então, nesse caso, a minha resposta seria um conjunto vazio, ou seja, eu não tenho resposta para essa equação dentro dos números reais. Ok? Então, equação com A e C, o que a gente tem que lembrar? Separa letra com letra, número com número, trocou de lado e inverteu o sinal. Mesmo processo de uma equação de primeiro grau. O que você tem que se atentar? Não é a quantidade de termos que define se a equação é completa. Ela tem o termo A, o termo C e o termo C. Aparecem 3 termos, porém só 2 tipos, o termo A e o termo C. Então ela não é completa. Vamos para o segundo tipo de equação incompleta, que é quando tem o termo A e o termo B. Quando tem o termo A e o termo B, a gente viu em sala também que eu posso resolvê-la como uma completa. Só que o jeito mais fácil é eu sempre decorar esse macetezinho, que é o quê? X vezes abre e fecha parênteses, que é igual a zero. E quando eu faço isso, eu estou destacando esse x, que é o fator comum aos dois termos da minha equação, e colocando ele aqui em evidência. Então eu vou ter isso aqui, ó, x vezes, o que vai dentro dos parênteses? Vai tudo que está lá em cima, tirando um x. Então vai ficar assim, ó, era 2x ao quadrado, vai ficar 2x. Era menos 8x, vai ficar menos 8. Então o que aconteceu aqui? 2x ao quadrado menos 8x é igual a zero. Eu destaquei o x como em evidência e copiei tudo que estava lá dentro dos parênteses, retirando um x de cada lugar. Tranquilo? Isso aqui é uma regra, sempre vai ser assim a montagem dela. E a resolução? Sempre que eu tenho A e B, tem uma coisinha que sempre vai acontecer. Uma das minhas respostas sempre vai ser o quê? O meu termo zero.
tá? Então, sempre que for uma equação com A e B, uma das respostas é 0. E a segunda resposta? Ela vem disso aqui, ó. Eu resolvo o que ficou dentro dos parênteses. Então, eu vou ter lá 2x menos 8, que é igual a 0. Então, eu tenho que 2x é igual a menos 8, troca de lado, mais 8. E esse x vai ser igual a 8. Dividido por 2, o meu x é igual a 4. Então, minha segunda resposta, ou seja, o meu x2 é igual a 4. Então, eu tenho aqui a solução do meu exercício. Tanto o 0 quanto o 4 são respostas da minha equação. Vamos fazer mais um aqui. Então, tem o termo A, que é a letra elevada ao quadrado, e tem o termo B, que é a letra elevada ao expoente 1. Como que eu resolvo isso aqui? Então, vamos lá comigo. Coloca sempre o x em evidência. Então, x vezes abre e fecha parênteses é igual a 0. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Copiar o que está lá em cima, tirando o x de cada um dos dois lugares. Então, era 5x ao quadrado, vai ficar 5x, era 10x, vai ficar mais 10. Se a equação é com A e B, o que acontece? A minha primeira resposta sempre vai ser 0. Esse x ele sempre está associado a esse 0. E a segunda resposta? A segunda resposta eu vou resolver isso aqui. Então eu vou ter que 5x mais 10 é igual a 0. Então eu tenho que 5x é igual a menos 10, que trocou de lado. O meu x é igual a menos 10 dividido por 5. Isso aqui vai me dar um x é igual menos 10 dividido por 5, divisão tem joguinho de sinal. Menos com mais menos, 10 dividido por 5, 2. Então, o meu x2 é igual a menos 2. Então, a solução para o meu exercício seria menos 2 e 0. O que é importante lembrar de equação com A e B? Nos meus dois exemplos, eu já tinha igualado a 0, estava tudo desse lado de cá. Se não tiver, a gente tem que igualar a 0 primeiro, trocando o sinal quando mudar o lado. Beleza? Então, fechou. Vou deixar a lista de exercício aí para vocês. Um abraço, até a próxima.